A nossa ministração de hoje tem esse título: Um chamado à intimidade. Nós vamos ter como texto base Marcos capítulo 14, do 32 até o 42. A gente vai ler 10 versículos, tá bom, queridos? Marcos 14, 32 ao 42. Eu tenho esse texto nos slides. Se você preferir, pode ler aqui comigo, tá bom? Então, foram a um lugar chamado Getsêmane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, por que dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, Pai, com temor e amor. Amamos a sua palavra e nós queremos aprender de ti nessa noite. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, fala com o seu povo. Que seja uma noite, ó Deus, inspiradora para nós, mas que não seja uma palavra humana, Senhor, racional. Que seja uma palavra espiritual para nós, uma palavra revelada, Senhor, uma palavra rema, uma palavra vinda do seu trono para cada um aqui, ó Deus. Ensina-nos. O Senhor tem nos chamado à intimidade e nós queremos responder sim, Senhor. Leva-nos em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Amém. Amém, queridos. Nós, vendo esse texto aqui, eu peço até que você, se abriu, guarde ele abertinho aí. Eu vou fazer uma voltinha e depois eu volto nele, tá bom? Então guarda ele aberto aí, eu vou voltar para ele mais para o final da minha fala. E antes eu gostaria de fazer uma voltinha, mas vocês vão entender por quê. O Senhor está nos chamando à intimidade. Até aí, nós até cantamos aqui, em tua presença é onde eu quero estar. É nesse lugar que eu quero ficar, na sua presença. Quero ter intimidade com o Senhor. Mas existem vários níveis de relacionamento com Deus. Vários níveis de relacionamento com Jesus. E esse texto nos dá uma grande pista de um relacionamento bem profundo, bem íntimo com Jesus. Eu vou chegar lá depois. Mas eu gostaria de apresentar para vocês 4 níveis de relacionamento, 4 níveis de intimidade com Jesus. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual desses 4 níveis você está? Provavelmente você está em um dos 4. Então eu vou apresentar a minha exposição nessa noite, vai ser exatamente esses 4 níveis de relacionamento, 4 níveis de intimidade com Jesus. E a minha pergunta para você é: qual desses níveis está você? Estão prontos? Vamos lá então? A sua tarefa de casa aí é ver cada nível e falar: não, esse aí eu não estou não. E eu acho que eu estou nesse nível aí. E eu acho que então, essa é a sua tarefa aí, detectar qual nível você se encontra. O primeiro nível, queridos, é a multidão. Vamos falar comigo? Multidão. Esse é o primeiro nível de relacionamento com Jesus. A multidão, vários textos da Bíblia falam que uma multidão servia Jesus, seguia Jesus, acompanhava Jesus. Nesse texto aqui de João, no capítulo 6, no versículo 2, diz que as multidões estavam maravilhadas com as obras que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando, Jesus estava expulsando demônios,
Jesus curava aleijados, leprosos. Jesus fazia grandes maravilhas e isso atraía as pessoas. Estava atraindo curiosos, estava atraindo a multidão. Mas essa multidão, como eu coloquei aqui, são esses consumidores de bênçãos. Eles querem ver milagres, eles querem ver prodígios, eles estão sedentos de grandes sinais do Mestre. Então, o primeiro nível, querido, é o nível da multidão. Hoje nós vemos igrejas superlotadas, saindo gente pelas portas e pelas janelas, muita gente. A maioria dessas pessoas tem um desejo sincero de conhecer a Cristo, nós cremos nisso, por isso elas estão lá, muitas com carências profundas na alma, físicas, e procuram uma cura. Mas eu até coloquei esse texto aqui de Lucas 17, versículo 12, que Jesus conta a história dos 10 leprosos, que vão procurar Jesus, vão até Jesus clamando por cura, e Jesus de fato cura os 10. Mas quantos voltam para agradecer? Apenas um volta para agradecer, e ainda era samaritano. Na semana passada nós falamos um pouco dessa rixa que há e havia entre os judeus e os samaritanos. E Jesus fala, o único que voltou para me agradecer foi um samaritano, só ele que voltou para me agradecer. Os demais queriam uma cura, e assim que conseguiram a cura, eles, voltaram para casa. Glória a Deus, consegui a minha cura, consegui o meu milagre, já não preciso mais de igreja, não preciso mais de Jesus, já consegui o que eu queria. Querido, só que Jesus foi muito agressivo, muito firme, muito contundente com a multidão. Esse texto de João 6,66 começa a falar que muitas pessoas começam a ir embora após as cobranças de Jesus. Os próprios discípulos viram para Jesus, isso está lá no capítulo 6 do livro do Evangelho de João, começam a falar para Jesus o seguinte: Jesus, esse discurso é pesado demais. Quem que consegue resistir a esse discurso? O Senhor está batendo demais na gente. Mas quem que vai resistir a esse discurso? Está pesado demais. E o povo, começou a ir embora. Jesus não ficava rodeando, não. Como ele sabia que a multidão tinha uma multidão cheia de interesses, ele falou para a multidão, isso está lá no capítulo 6 também, e lá em Lucas 14 ele fala algo semelhante. Ele fala, vocês estão aqui porque vocês são interesseiros, vocês estão aqui porque vocês viram que eu acabei de multiplicar os pães e os peixes, e agora vocês querem que eu encha a barriga de vocês de novo. Se é isso que vocês estão fazendo aqui, vaza, volta para casa. Então Jesus pegou pesado com a multidão, porque sabia que estavam cheios de interesses. É muito perigoso, queridos, nós fazemos parte desse grupo. Quando a coisa aperta da nossa vida, quando a gente precisa de uma cura, de um emprego, quando o negócio, a crise financeira chega, vamos para a igreja. Marido ou esposa, filhos, vamos para a igreja porque o negócio está feio. Quando começa a normalizar, o Senhor dá a bênção, vem o emprego, a vida começa a voltar ao normal. Vamos ver o Faustão hoje à noite? Hoje o Fantástico está tão legal. Hoje a seleção brasileira vai jogar. Vamos ficar, nem precisa ir tanto na igreja assim. E a gente vai passando. Será que talvez muitos de nós não estão nesse grupo da multidão? Será? Tem algumas características que eu gostaria de apresentar para você da multidão, para te ajudar a detectar se você está nesse grupo ou não. Vamos lá? Essas são as características. Primeira, mantém relacionamentos impessoais. São superficiais em seus diálogos. Eles não querem muito contato. Eles não querem se abrir. Então, eles são superficiais. Você não sabe da minha vida, eu não sei da sua, você não vem me encher a paciência, eu também não venho encher a sua paciência. Então, são superficiais, ficam só olhando, ficam de longe. Não respondem às exigências e padrões da palavra de Deus. Quando a coisa começa a apertar, quando o cinto começa a apertar um pouquinho, pula fora. Está pesado demais esse discurso. Não tem como, Senhor. Quem vai resistir a esse discurso? Então, eles não respondem às exigências que a palavra e o evangelho nos confrontam. Eles fogem de cobranças. Quando começa a cobrar demais, ele fala, não vem com esse negócio de cobrança para o meu lado, não. Eles fogem de cobranças. São intratáveis, são independentes.
Em outras palavras, têm um narizinho empinado. Não aceitam um líder falar o que ele deve fazer, ou um conselho de um pastor, porque ele já sabe o que vai fazer. Ele sabe qual que ele tem que fazer na vida dele, ele é autossuficiente, ele é independente, ele é materialista. Fogem dos princípios da cruz e não toleram desprazer. A igreja, para ele, assim como qualquer outro lugar que ele frequenta, é um lugar que precisa dar prazer para ele. Aliás, nossa sociedade é uma sociedade hedonista, que cultua o prazer, que cultua o seu próprio ego. Então, quando existe uma cobrança que confronta um pouco esses princípios egocêntricos e hedonistas, já não gosta tanto assim, é melhor eu procurar uma outra igreja, quem sabe lá eles começam a afagar o meu ego e falar aquilo que eu gostaria de ouvir. Então, eles pulam de igreja em igreja, procurando um lugar que fale o que eles querem ouvir. Não gostam de confronto, não gostam de ser apertados ali, e alguém que coloque, exponha os problemas, as fraquezas diante dele. São egocêntricos, nós já falamos. Esse é o primeiro nível, queridos, de intimidade ou de relacionamento com Cristo, a multidão. Eles estão de longe. Quando o negócio aperta, eles dão no pé. Espero que nenhum de nós estejamos nesse nível. Vamos passar para o próximo? O segundo nível são os seguidores ocasionais. Nós temos 3 exemplos muito emblemáticos. O primeiro deles é o exemplo do Nicodemos, está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nos primeiros 21 versículos. O Nicodemos, ele chega para Jesus, puxando o saco de Jesus, falando: olha, Jesus, claro que o Senhor é o Cristo, porque ninguém pode fazer as obras que o Senhor está fazendo, só o Senhor mesmo pode fazer. E Jesus já dá na lata dele e fala assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Não adianta você vir com essa encebação aí, meu filho, falando que eu sou lindo, que eu sou poderoso, que eu sou mestre. Se você não nascer de novo, querido, não tem salvação para você. E o Nicodemos volta para Jesus e pergunta: como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Como é que eu vou nascer de novo? E Jesus explica para ele, fala: não, você não está entendendo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra aonde quer. Nasça do Espírito, sofra uma metamorfose. O velho homem fica para trás. Agora é um novo homem que renasce, a semelhança de Cristo, com a mente de Cristo, com o coração de Cristo. Se você não nascer de novo, não tem como ajudar você, meu amigo. Nicodemos acaba dando meia volta e são palavras duras demais. Os seguidores ocasionais, eles seguem a lei, como esse outro exemplo do jovem rico, que se aproxima de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 19, e fala: mestre, bom mestre. E Jesus: por que você está me chamando de bom? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou: segue os mandamentos. Mas eu já sigo todos, Senhor. E aí Jesus vira para ele e fala: então tá, que bom, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e me segue. Ah, Senhor, aí não, né? Aí o Senhor pegou pesado. E aí ele dá as costas e vira. Os seguidores ocasionais, eles são religiosos, eles estão um pouquinho à frente da multidão. Eles conhecem a lei, como esses 2 personagens, e tem mais um personagem que é o intérprete da lei, vou falar para vocês agora. Eles seguem a lei, eles seguem os rituais, eles são membros de uma igreja, eles guardam a doutrina, eles são sinceros nisso, mas param por aí. Quando o Senhor confronta e pede algo mais, eles logo dão um passo atrás. Esse outro exemplo é do intérprete da lei. Quem tem memória boa, vai se lembrar que nós falamos do intérprete da lei na semana passada, nesse homem que se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus tem a mesma resposta, ele diz: guarde os mandamentos. O que a lei está falando para você? A lei está falando para eu amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha mente, de todo o meu entendimento, e também a meu próximo como a mim mesmo. Eu falei: beleza, faz isso aí, que está tudo certo para você. Quem é meu próximo? E aí Jesus conta a história. Nós fizemos uma exegese, desse texto na semana passada, do bom samaritano.
e Jesus se revelando ali como esse bom samaritano, porque o samaritano ele corre riscos para salvar um inimigo. Só Jesus fez isso para salvar nós. Somos inimigos de Deus, de acordo com a palavra, e a ira de Deus está sobre nós. E esse seguidor, esse intérprete da lei, o texto não conta se ele entendeu ou se ele não entendeu. A questão é que fica no ar. Será que ele entendeu que apenas em Jesus a salvação, e de fato começou a seguir a Cristo? O texto não diz, mas Jesus confrontou esse intérprete da lei, que conhecia a lei muito bem. Ele cita Deuteronômio, cita Levítico. Ó Senhor, eu sei tudo de cor, mas não é suficiente. Eu quero mais. Você precisa colocar isso na prática. Você está afim? Está afim de dar mais um passo? Ou o seu nível de relacionamento é esse, e você não consegue passar? Esses são os seguidores ocasionais. Eu também tenho alguma lista aqui de características desses seguidores ocasionais para ajudar você a detectar se você é um seguidor ocasional. Desenvolve relacionamentos frequentes, mas superficiais. Ele já vai um pouquinho além da multidão. Ele já tem amigos na igreja, mas ele não abre o coração para ninguém. Ninguém conhece o coração dele. Ninguém consegue penetrar nas fraquezas dele. Ele não se abre. São relacionamentos superficiais. Mantém diálogos abrangentes, sem profundidade. São inconstantes. Uma hora está na igreja, uma hora não está na igreja. Ele diz, eu creio em Deus, o importante é que eu creio em Deus. Já viu gente assim? Eu creio em Deus, não tem problema se eu não frequentar uma igreja, se eu não frequentar um ministério, colocar meus dons em atividade, em ação na igreja. Não tem problema, o importante é que eu creio em Deus. Fogem de cobranças, fogem de confrontos. São fiéis às programações, normas, preceitos da estrutura religiosa, mas não se deixam tratar pela cruz de Cristo. Eles seguem a cartilha. Eles são bons crentes. Eles são bons religiosos. Eles fazem tudo certinho. Dão dízimo, frequentam a igreja, eles estão todo domingo, eles estão fazendo tudo bem, mas sem profundidade. Não conseguiram entender ainda que o projeto de Deus para cada um de nós é um projeto em profundidade, onde Ele trata o mais profundo da nossa alma, nos faz de novo, nos habilita a ser novas criaturas. Mas os seguidores ocasionais, eles dão um passo além da multidão, mas param por aí. Não conseguem ter profundidade. Esse é o segundo nível de relacionamento. Nós vimos o primeiro, que é a multidão. E o segundo, para você não dormir aí, vamos repetir? Seguidores ocasionais. Vamos para o terceiro. O terceiro nível são os discípulos. Então nós vimos a multidão, muitos seguiam a Jesus, foi afunilando. Alguns seguidores ocasionais, religiosos, já conheciam a Torá, já conheciam a lei, se aproximam de Jesus querendo ser discípulo, querendo ser um seguidor, e Jesus confronta. Lá em Lucas, no capítulo 14, ele diz, quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Esses caras aqui, os discípulos, aceitaram esse desafio. Então, quais são algumas características do discípulo? Proximidade com o mestre. Renúncia total. Eles entenderam essa palavra de Jesus, que é, quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esses caras renunciaram tudo. O chamado, nós já abordamos esse texto também na primeira mensagem da série, a Bússola. Nós falamos, Pedro, João, Tiago e André, que estavam pescando, o Senhor os chama, fala, sigam-me. E eles deixam as redes, deixam o pai, deixam a família, deixam a cultura, deixam o sustento, a fonte de renda, e vão seguir a Cristo, vão seguir a Jesus. Os discípulos têm essa característica muito clara. Eles renunciaram tudo. Eles pararam de dar desculpas. E eles têm um relacionamento mais profundo. Eles têm um caráter tratado. Eles se abriram para esse tratamento de Deus na vida deles. Então, eu tenho um problema de orgulho.
Mas é meu jeito mesmo, Deus me fez assim. Não, eu tenho um problema de ira, eu fico irado. Mas também, né, esse cara merece, e eu fico irado. Esse é meu jeito, nasci assim, vou continuar assim. Mas o discípulo se deixa tratar. O discípulo é alguém que fala: Senhor, muda a minha vida. Eu sou como um vaso nas mãos do oleiro. Pega a minha vida, Senhor, faz de novo. Muda em mim as áreas que precisam ser mudadas. Muda em mim as minhas motivações. Trata o meu caráter. Me faz alguém mais manso. Me faz alguém mais humilde. Me faz alguém mais submisso, mais obediente, mais ensinável, mais tratável. Me faz um discípulo seu, Senhor. Me faz um discípulo seu. Esse é um nível, o terceiro nível, é o nível dos discípulos. Alguém que está mais perto do Mestre. Como nessa rodinha aqui, Jesus ensinando os seus discípulos. Olha que privilégio, queridos. Onde nós estaríamos se vivêssemos lá no primeiro século, 2000 anos atrás? Onde você estaria? Acompanhando Jesus da multidão? Vamos ver se eu consigo enxergar Jesus. Vamos ver se ele consegue fazer um milagre. Botar uns pães e uns peixes na minha barriga. Como é que você estaria? Você estaria na multidão? Você estaria mais próximo de Jesus, abordando ele individualmente, como seguidores ocasionais, mas não querendo um compromisso mais sério? Ou você estaria no grupo dos discípulos, que deixou tudo? Senhor, não tenho outro bem além de ti. Como o apóstolo Paulo disse, considero tudo como perda. Ou algumas versões falam esterco. Eu considero tudo como esterco. E ele, querido, estava colocando toda a tradição dele, todo o estudo dele, todos os títulos que ele tinha, como mérito que ele tinha. Eu considero tudo isso como esterco, como perda, pelo conhecimento da sublimidade de Cristo, meu Senhor. Eu abro mão de todas as coisas para te conhecer, Senhor. Eu abro mão de tudo para estar mais próximo do Senhor, Jesus. O meu trabalho não pode ser uma desculpa mais, Senhor, porque eu quero mais de Ti. A minha família, e as coisas que a gente às vezes costuma colocar como empecilho para ser discípulo, essas coisas não atrapalham mais o discípulo, porque ele renunciou tudo. Ele não tem mais barreiras, ele entregou tudo para seguir a Jesus. Vamos para a nossa lista? A lista ajuda mais, né? Vamos lá para a nossa lista. Os discípulos respondem corretamente à palavra de Deus. Eles não são só ouvintes, eles são praticantes da palavra. A palavra está dizendo: seja tratado. E ele fala: Senhor, me trata, me faz alguém mais submisso, Senhor. Eu não quero ser insubmisso, eu não quero desrespeitar aqueles que o Senhor tem colocado sobre mim, eu não quero desrespeitar a sua palavra. Me dá um coração ensinável, me dá um coração servo, eu quero servir o próximo. Eu quero colocar tudo que eu tenho à sua disposição, Senhor, o meu carro, os bens, a minha família, a minha saúde, tudo está em tuas mãos. Hoje à tarde eu coloquei lá no grupo dos homens uma mensagem assim, provocativa lá para os homens. Homens, preciso de alguém para buscar uma família lá no Parque Floresta. Alguém se habilita. No fundo, aquele pedido estava dizendo assim: algum discípulo aí? Algum discípulo disposto a abrir mão do seu conforto, da sua agenda? Que a gente faz a agenda, né? Então eu assisto o jogo até às 5h30, mais ou menos. Depois eu tomo banho de 10, 15 minutos. Dá tempo dos filhos arrumar, a esposa, até às 6h30. Dá tempo, a gente faz isso, né? Os discípulos não têm agenda. A agenda é o Espírito. Por isso que o Senhor fala: o vento sopra aonde quer. Eu vou chegar mais cedo na igreja, ou eu vou abrir a igreja. Eu vou abrir a igreja hoje, quero servir, estou doido para servir. Pastor, e o Vinícius abriu a igreja hoje. Muito bem. A primeira coisa que ele quando chegou aqui: pastor, quer ajuda? É um coração de discípulo, é um coração de servo, é um coração de que quer mais, não quer ser só um espectador. E às vezes, queridos, realmente custa muito. A gente tem vivido isso. A semana, não tem dia e noite, né, para ficar junto, fazer uma programação, atendendo pessoas, cuidando de pessoas, célula na quarta, célula na quinta, igreja na terça, na sexta, na segunda. É o chamado do discipulado, é o chamado de quem quer realmente ir além.
Os discípulos são submissos, têm um coração submisso, apresentam um crescimento constante e desobstruído. Eles estão amadurecendo. Nós falamos na escola de líderes, quero estender para a igreja também, o processo de maturidade, o processo da caminhada da vida cristã, é semelhante à caminhada nossa como seres humanos. Nascemos bebês, mas a trajetória natural do homem é que esse bebê cresça um pouquinho. Aquele bebê que precisava alguém colocar papinha na boca, agora ele mesmo já consegue colocar na boca. Aquele bebê que ficava falando, escova dente, agora passou mais alguns anos, ele mesmo já consegue ter o hábito de escovar o dente. Ele vai crescendo. Ele não faz mais xixi na cama. Ele não faz mais caca na fralda, não é assim? Vai crescendo, ele vai crescendo. Chega na adolescência, começa a ficar meio rebelde com as autoridades, com todo mundo, quer ser mais independente. Mas chega um momento da fase adulta, em que esse bebezinho agora já é alguém maduro, que pode agora cuidar de um bebezinho, não é assim? E aí ele pode casar e se reproduzir. E agora é ele quem vai cuidar de um bebezinho, porque ele não é mais um bebezinho. Isso é muito semelhante à nossa caminhada da vida cristã. Nós nascemos de novo, e assim como o texto diz, quem nasce de novo, nasce do Espírito, nasce como um bebê. Precisa do leite espiritual. Precisa de alguém para ligar. Vamos na igreja hoje, cara. Fica firme aí, meu. Fica firme, não desiste. Precisa de alguém para alimentar, alguém para incentivar, alguém para estar junto. Vamos lá. Alguém que visita, alguém que liga, alguém que está perto, alguém que está ajudando, um pai na fé, uma mãe na fé, um discipulador. E Deus tem levantado pessoas assim, com esse perfil. Mas esse bebezinho vai crescendo. E aí ele não faz mais xixi na cama. Ele já consegue se autoalimentar, ele consegue buscar a Deus, ele tem as experiências dele com Deus. Mas aí chega o momento da maturidade espiritual. Ele é um discípulo, ele é frutífero. Ele é frutífero. Os seguidores ocasionais têm uma vida estéril. Eles estão na igreja, eles são religiosos, mas não se reproduzem. Não conseguem evangelizar. Para eles vir na igreja é suficiente. Eles são crianças espirituais. Eles são crianças espirituais. É triste às vezes isso, mas nós temos que cuidar. A igreja é um grande berçário também, nós temos que cuidar. Mas o grande problema é que ser bebê para sempre. Nós precisamos amadurecer. O bebê ou a criança é aquele ou aquela que fica bicudo quando alguma coisa dá errado. Quando o pastor pega no pé, quando alguém fala uma palavra maldita. E tem essas situações na igreja, tem ou não tem? Mas essa pessoa que está ainda em processo de maturação, ela fica chateada. E ela não volta na igreja. Ela ficou ofendida. Isso foi demais para ela, porque ela era um bebê, ela precisava de cuidado. E aquela palavra foi pesada demais para ela, aquela traição de alguém, ou aquela postura de alguém que ela se espelhava, foi forte demais e ela ficou escandalizada. É por isso que nós temos que ter cuidados e saber fazer essa leitura. Mas o processo natural é que você cresça e se transforme num discípulo de Cristo, com essas características: tratável, transparente, ter um coração ensinável, um coração submisso, um coração que quer servir, que quer ser corrigido às vezes. E a correção, queridos, é só quem tem um coração ensinável que suporta a correção. Quando fala, querido, você está errado, ou faça isso, não faça aquilo. Às vezes você nem concorda com o pastor, mas você é submisso, você é ensinável, é tratável. Já não tem mais aquela rebelião da adolescência de querer fazer um motim aí, vamos derrubar esse cara aí, né? Porque, ou líder de um determinado ministério, não concordo com ele, não vou com a cara dele. Ele é submisso, ele é tratado, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o projeto de Deus é fazer você ser alguém mais maduro. O discípulo é essa pessoa, é alguém que está mais perto do Pai, mais perto de Jesus, ouvindo os ensinos ali na primeira fila, aprendendo pelo exemplo. Amém?
Então nós temos, acorda aí, temos 3 níveis já falados. O primeiro nível, multidão. O segundo nível, os seguidores ocasionais. E o terceiro nível, são os discípulos. Aí você pergunta para mim, mas pastor, os discípulos não são o nível mais profundo de intimidade com Jesus? Já que eles não são, tem um nível mais profundo, queridos, é o que eu gostaria de apresentar para vocês, que são os discípulos íntimos. Eu coloquei essa frase, esse título assim, discípulos íntimos, são os íntimos de Jesus. Vamos voltar para o texto que nós lemos. Falei para você que eu ia fazer uma volta, mas eu não vou me demorar. Esse texto aqui é muito interessante, queridos. Esse texto aqui começa falando que Jesus foi para um lugar chamado Getsêmani, muito angustiado. E olha só o que diz o texto. Disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Então ali, menos Judas, tinham 11 discípulos, eles falam: galera, fica aqui, que eu estou indo ali orar. Lembram? Terceiro nível, os discípulos. Vamos para o quarto nível? Olha o que ele fala lá no versículo 33. Mas, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Olha só, terceiro nível, galera, fica aí. Mas vem cá, Pedro, Tiago e João, vem cá comigo. Vamos lá, vocês vão orar comigo. Para esses 3, Jesus fala assim: fiquem aqui, vigiando, que eu já volto. O texto fala que por 3 vezes os discípulos mais chegados dormiram, vacilaram. O texto fala que os olhos estavam pesados demais, eles ficaram até tarde assistindo Netflix e acabaram não aguentando no outro dia. Não aguentaram, os olhos pesaram e dormiram. Os discípulos mais chegados. E queridos, Pedro, Tiago e João, as crianças cantam, Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles estavam ali, vendo a pesca maravilhosa. Pedro, Tiago e João estavam lá no monte, naquela noite tão inesquecível da transfiguração, onde Jesus tem um rosto reluzente, suas vestes mais brancas que a neve, aquela cena maravilhosa, a glória descendo. Vem Moisés, vem Elias. Quem está ali assistindo essa coisa maravilhosa? Pedro, Tiago e João. Os discípulos têm intimidade, querido. Estar no terceiro nível é bênção, mas tem um lugar de intimidade mais profunda com Jesus. Amém? Tem um lugar onde Ele revela os segredos do coração para você. É nesse lugar que nós precisamos estar. Foi para esses 3 discípulos que, olha só a confissão de Jesus para eles: minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupada aquela hora. E eles, ouvindo a oração de Jesus: Abba, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E eles voltam e eles estão dormindo. Por 3 vezes. O que chama atenção nesse texto é a confissão do próprio Cristo para esses 3. Eles falam: Pedro, Tiago e João, eu estou muito aflito. Eu estou preocupado demais. Eu estou aflito porque está para acontecer algo muito poderoso. Queridos, olha só, Jesus, o Filho de Deus, se abrindo para os relacionamentos, se abrindo, colocando os seus temores, colocando as suas fraquezas, colocando as suas angústias. Isso é discipulado, queridos. Isso é vida com Deus, isso é vida cristã. Por isso que a multidão tem relacionamentos superficiais, não se envolvem, não se abrem, mas os discípulos se abrem. Os discípulos mais chegados falam: Pai, olha meu coração, eu estou aflito, eu estou preocupado com isso. Ou então você tem alguém mais maduro na fé que você, um discipulador, alguém que você procura, faz uma oração comigo, cara, olha,
meu casamento está assim. E ele começa a falar de coisas mais profundas, dores na alma, doenças, traumas, fobias, coisas que nem a esposa sabe. E ele começa a compartilhar, abrir o coração para alguém. Ele começa a ser tratado. Ele tem confiança em alguém. E isso é discipulado, queridos, é relacionamento. É relacionamento, mas esse é o quarto nível dos discípulos mais íntimos. Dos discípulos que tiraram as máscaras. Lembra, nós falamos sobre máscaras aqui? Eles tiraram as máscaras. Eles não querem mais parecer super crentes. Eles não querem mais parecer super santos. Eles não querem parecer mais super metodistas. Eles mostram a fraqueza. Eles mostram a lepra. Eles mostram a ferida da alma. Eles mostram aonde está doendo. Jesus fez isso. Esse é o quarto nível. O nível de intimidade mais profunda com Jesus. Esse texto de Salmos 25, 14 fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A Bíblia fala de outros homens de Deus que entraram nesse lugar de mais profundidade e mais intimidade com o Mestre. Moisés foi um deles. Esse texto lá em Êxodo 33, 11 fala: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. É alguém que tranca a porta do quarto. Eu me lembro, queridos, que na minha adolescência, muitos livros me influenciaram, especialmente de um autor chamado Tom Tenney. Ele tem Caçadores de Deus, Descobridores de Deus, A Visão de Deus, Caçando Deus, Servindo ao Homem, A Casa Favorita de Deus, e A Visão de Deus e outros aí. Ele gostava desse de Deus, vocês perceberam, né? Mas essas literaturas me ajudaram muito, e tinha algo que ele falava que é o seguinte: buscar Deus e a presença de Deus é como você está num quarto todo apagado, num quarto escuro. E quando você entra pela primeira vez nesse lugar, você fica tateando, procurando um interruptor para você ligar a luz. E no início é demorado demais, você fica apalpando a parede, tateando tudo, procurando o interruptor, e às vezes demora muito, você pode até ficar cansado daquela escuridão. Mas chega um momento que você encontra um interruptor, acende a luz, a glória de Deus desce, e você se derrama ali naquele lugar, na presença de Deus. É o lugar, querido, que você atraiu. É o lugar onde o seu quebrantamento, o quebrantamento do seu coração atraiu a presença de Deus. Existe presença de Deus. Deus é onipresente, amém? Ele está em todo lugar. Mas existe a presença manifesta de Deus. Nós cantamos isso em algumas músicas falando sobre a glória Shekinah. Lembram disso? Lembram dessa palavra? Shekinah? Shekinah significa presença manifesta. Glória manifesta, palpável de Jesus. Presença manifesta. Os discípulos mais íntimos, eles não estão saciados mais só com a presença de Jesus. Eles querem estar no colo dele. Eles querem estar com o rosto recostado no peito dele. Como Pedro. E depois eu poderia até num nível fundo. Pedro, Tiago e João estavam bem pertinho, mas João era o discípulo amado. É aquele que estava recostado sobre o peito. Foi para aquele que Jesus confiou o cuidado da sua própria família. Assim, para o nível mais profundo, qual nível você está? Qual é o seu nível de relacionamento com Jesus? Multidão? Você é um seguidor ocasional? Quando o negócio aperta, você dá no pé? Você é um discípulo, alguém que se deixou tratar, submisso, tratável, ensinável, quer servir a Deus, quer servir o próximo. Mas tem um lugar mais profundo, querido. O lugar de intimidade com o Pai. Onde Ele abre o coração dele para você, você abre o coração para Ele. Onde Ele conhece todas as suas feridas. E eu vou terminar a história do Tom Tenney lá. Quando ele fala que Ele acende a luz, a glória desce. Mas na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez que ele entra nesse quarto escuro, ele já sabe onde está o interruptor. E ele já vai direto no interruptor. E a glória do Senhor desce.
ele já conhece o coração de Deus, ele sabe aquilo que toca o coração de Deus, ele conhece, ele sabe aquilo que atrai a presença dele, ele é íntimo do Pai, ele não tem formalidades com o Pai. Você já viu um filho entrar em casa e, como um soldado, pai, estou esperando a sua próxima ordem, pai. O filho entra na casa, ele tem intimidade, ele já chega e pula no colo do pai, ele já pede para o pai, ele já beija o pai, ele tem intimidade com o pai. Querido, você é filho amado, e o Senhor Jesus, nós vamos cear agora, rasgou o véu para você ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Hebreus 10, 19. Entre com ousadia na casa do Pai, pule no colo dele, tenha uma religiosidade, querido. Uma religião é importante, mas quando ela te leva para o colo dele. Ele diz, o Tommy Tenney fala, eu não quero saber só que dele está aqui, que ele está aqui eu sei, eu quero estar no colo dele, eu quero estar recostado no peito dele, eu quero ter mais comunhão, mais intimidade com ele. Mas não esqueça, querido, esse lugar da intimidade é lugar de renúncia, é lugar de entregar tudo, é lugar de dependência total, é um lugar onde você se abre e você coloca as suas feridas na mesa. Senhor, olha só essa área da minha vida, eu preciso ser tratado pelo Senhor. Senhor, olha só o meu coração, olha o meu passado, olha o que aconteceu comigo na minha infância, olha o que fizeram comigo, Senhor. Olha como está meu coração hoje. E você recebe cura, recebe tratamento, recebe restauração. A minha última pergunta para você é exatamente essa. Qual é o seu nível de intimidade com Jesus? Onde você está? Onde você já encontrou um interruptor? Quando você fecha a porta do seu quarto, vai ter aqueles momentos com o Pai. Você consegue tocar o coração de Deus? E aí, querido, nós estamos falando isso na escola de líderes. A santidade não é algo que eu produzo para receber a salvação. A santidade é algo que o Espírito Santo produz em mim porque eu fui salvo. A santidade não é algo que eu busco para não ir para o inferno. A santidade é algo que eu busco porque eu estou inteiramente apaixonado por esse Deus. Eu venho na igreja não é para receber nada, eu venho na igreja porque eu amo Jesus. Eu estou aqui hoje porque eu quero adorá-lo, a minha vida é dele, eu quero estar mais perto dele, quero tocar o coração dele, eu quero arrebatar o coração dele, ele está lá com as hostes celestiais, com um coral de anjos cantando, mas eu quero atrair a atenção dele. Olha para mim, Senhor, olha para mim, olha para o meu quebrantamento, olha para a minha vida, olha, Senhor, trata, eu quero ter intimidade contigo. Quero te convidar a ficar em pé, meu irmão, irmã, e te convidar a fechar os seus olhos, a responder essa pergunta: em qual nível você está? Será que você está na multidão? Será que você está na multidão, não quer compromisso? Não quero ir além disso. Será que você é um seguidor ocasional? De vez em quando você aparece na igreja, você até segue alguns preceitos, algumas coisas, mas não quer saber de compromisso, não quer saber de serviço. Quanto mais confortável tiver para mim, melhor. Se não incomodar o meu bolso, o meu tempo, para mim tá bom. Se não, não serve. Você é um discípulo dele, mais pertinho dele. Você é um discípulo mais íntimo. Encontrou o interruptor, encontrou o que toca o coração do Pai. Talvez você diga essa noite: pastor, mas eu sou muito pecador. Eu sou muito pecador. O texto diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que cometeu pecados horrorosos. Traição, adultério, a família dele viveu as piores consequências desse pecado. Mas esse homem encontrou um interruptor. No Salmo 51, ele rasga a vida dele, rasga o coração dele, fala: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria, mas sacrifício agradável ao Senhor é um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita, Senhor.
e ele encontra a presença de Deus, a Shekinah de Deus, presença manifesta de Deus. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. O lugar de maior intimidade, só o sacerdote podia entrar. Mas na nova aliança, querido, o véu foi rasgado. Jesus te chamou, vem, eu já rasguei o véu. Vem que tem intimidade para você. Entra, entra. Eu quero ceiar com você. Eu quero tratar você. Eu quero ter intimidade com você. Se você quiser, põe a mão no seu coração, querido, é tempo de oração. E fala para Ele, Pai, eu desejo. Eu quero, Senhor. Eu quero ir além. Se você está na multidão, fala, Deus, me tira da multidão, me leva para ser discípulo amado, discípulo íntimo. Se você é um seguidor ocasional, religioso, fala, Senhor, eu quero abandonar a religiosidade, Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Como o apóstolo Paulo, eu considero tudo como perda, como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Há um lugar mais profundo. Quero chamar o Ministério de Louvor, a gente cantar essa música, nesse lugar que nós queremos estar, na presença do Senhor, na presença manifesta dEle, no colo dEle, experimentando, sentindo o cheiro, sentindo as mãos fortes dEle, nos colocando de volta no colo, dizendo, filho, não temas, não temas, você é filho, você é filho. Vamos cantar essa canção, querido, com todo o nosso coração e dizer para Deus, Pai, é nesse lugar, bem aí, que eu quero estar, que eu quero permanecer.